Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, inicialmente, minha saudação a todos os que estão nesta praça e também a minha saudação a todos que acompanham pela TV essa transmissão. Saúdo os telespectadores da TV Pai Eterno, da TV Aparecida, da PUC TV, e também os ouvintes da Rádio Difusora de Goiânia, e todos aqueles que se unem ao pool de emissoras que estão transmitindo a festa do Divino Pai Eterno desde Trindade. Minha saudação especial e cordial aos padres aqui presentes, aos seminaristas, religiosos, religiosas, diáconos. Minha saudação a todos que trabalham nesta festa. É um batalhão grande de pessoas que nesse dia se sacrificam para que tudo corra bem para os romeiros. E é evidente que meu abraço, a minha saudação apertada e cordial a todos os romeiros que voltam este ano ao santuário. Depois de 2 anos de ausência, podem ter certeza que vocês fizeram muita falta. Nos 2 anos anteriores, eu celebrei a novena. Infelizmente, sem romeiros. De fato, era um ambiente desolador. Mas eu pensava assim: vamos justamente oferecer a Deus esse ambiente desolador que temos hoje aqui, para que Deus, então, nos livre deste mal que é a Covid, nos livre dessa pandemia, que infelizmente ceifou muitas vidas, mas sabemos que a vida e a morte dependem de Deus. E se Deus levou algum parente, algum conhecido, algum amigo, com certeza eles estão lá junto de Deus, estão no céu, rezando por nós agora, rezando para a nossa conversão. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, e peço que o Divino Pai Eterno atenda a todos os nossos pedidos, atenda a todas as vossas solicitações. Como nós já ouvimos o anúncio, hoje vamos falar um pouco sobre o recomeço pelo amor. E é verdade, se estamos recomeçando esta nossa romaria, é com muito amor no coração. Se estamos aqui renovando os nossos pedidos ao Divino Pai Eterno, é porque eles estão também no nosso coração. E vamos pedir não só por nós, vamos pedir também pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Ou seja, o amor, a caridade, é a fonte de todas as virtudes. É a virtude cristã, por excelência, é a maior. São Paulo coloca a caridade como dom supremo, sem o qual todos os outros dons se esvaziam e perdem o sentido. A virtude, a vivência desta virtude se exprime no amor a Deus que passa pelo amor ao próximo. Ultimamente, infelizmente, vemos que se vem escancarando muito ódio, sobretudo nas redes sociais. O cristão deve viver o amor teologal. Neste aspecto, o amor ao próximo é um reflexo do amor que Deus mesmo nos dá. O amor teologal é muito mais que um sentimento. O amor teologal, a caridade, é uma decisão. A decisão pelo amor teologal é irrevogável. Quem testemunha isso é o próprio Cristo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor teologal, essa caridade, é também ilimitada. A exigência de Jesus é amar até mesmo os inimigos, porque o amor não se pode impor limites. Qual é o limite do amor? É o próprio amor, não há limites. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, já era um preceito do Antigo Testamento.
era uma forma de definir a medida exata do modo como devemos tratar os outros. Jesus, no Novo Testamento, acrescenta uma exigência muito maior, que torna a caridade mais elevada. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí pronto, o exemplo fica sendo então nosso Senhor Jesus Cristo. O amor ao próximo é uma virtude sobrenatural que nos leva a procurar o bem dos nossos semelhantes por amor de Deus. Não é um afeto meramente natural, mas procede da graça. Reconhecemos que todos nós somos filhos de Deus Pai, somos irmãos e membros do corpo místico de Cristo. Então, esta caridade, este amor, tem algumas características. A primeira é que ela é muito sobrenatural. Não amamos os outros por serem estes ou aqueles, mas sempre por Deus. Por ser filho de Deus, nós amamos uma pessoa que também é amada por Deus. É sobrenatural, é universal. Amamos a todos os homens sem exceção. O amor deve estender-se a todas as criaturas capazes da felicidade eterna. A caridade, o amor tem que ser ordenado, tanto em relação às pessoas, como em relação aos bens que se quer para elas. Nós temos que amar mais aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. É por aí que se renova o amor. Temos que amar mais a esposa do que uma irmã, mais os filhos que os amigos, mais quem esteja em grave necessidade espiritual ou material. Esse nós temos que amar mais. Há uma ordem na caridade. Temos que amar mais o filho doente. Uma mãe que tem 2 filhos vai amar mais o filho que está doente, vai amar mais aquele filho que é mais carente. E também a caridade, ela é afetiva e efetiva, ou seja, com atos internos de amor e com obras externas de caridade. Caridade no peito, no coração, mas também voltada para fazer as coisas. Falamos que o amor, a caridade é operativa. E a caridade, o amor, ele se estende. O Senhor falou que se estende até os nossos inimigos. O Senhor pede para amar os nossos inimigos. Amar os amigos, amar aqueles que querem o nosso bem é fácil. Mas às vezes amar aquele que nos injuria e não repara aquela injúria, aqueles que nos têm ódio ou simplesmente nos são antipáticos, sem nenhuma culpa nossa, nós vamos amá-los. Os inimigos devem ser amados como os que são, na medida em que são homens e filhos de Deus. Não como inimigos nossos. Apesar de serem inimigos, nós os amamos por Deus. Fazemos esse esforço. Então, isso tem algumas consequências na nossa vida, porque então nós temos que renunciar a todo desejo do mal. Não podemos amaldiçoar ninguém. Não podemos rejeitar nenhum tipo de reconciliação. Às vezes, alguém nos pede perdão, às vezes alguém quer se reconciliar conosco, e nós não aceitamos isso. Até em simples passagens, simples gestos nossos, temos que mostrar que perdoamos, às vezes até cumprimentar educadamente uma pessoa que nós não gostamos. Vamos lá, com muita educação. Quer dizer, Cristo nos pede que nós procuremos, então, a reconciliação. Ainda que a iniciativa deva partir da outra pessoa responsável pela ofensa, mas o que acontece é que, às vezes, a gente pensa que a culpa é do outro, mas a culpa é nossa. Então, vamos pedir a reconciliação. Jamais, isso nós pedimos a Deus nesse momento, pecar contra a caridade, pecar contra esse amor em relação ao próximo. Jamais ter ódio de uma pessoa,
Isso não é cristão, isso não é renovação, isso não é renovar as coisas em Cristo. O ódio consiste em desejar o mal ao próximo por ser inimigo, por ser antipático. Sentir antipatia não é pecado, mas manifestar a antipatia é pecado, sim. Quem odeia o seu irmão é um homicida, fala São João. Também é contra a caridade, a inveja, ou tristeza com o bem alheio, considerando como mal para si mesmo, porque se eu penso em diminuir a nossa grandeza, bem-estar ou prestígio. A caridade convida-nos a alegrar-nos com o progresso, com o bem dos outros. Evidentemente, jamais brigar, jamais agredir ninguém, isso também não é cristão. E também, eu coloquei aqui, quando estava preparando essas palavras, uma coisa que é uma falta de caridade, é uma falta de amor, que é o escândalo, que é toda ação, toda palavra ou omissão que se converte para o próximo em ocasião de pecar. É como fala o Evangelho de São Mateus, colocar um obstáculo para fazer a pessoa tropeçar e cair. Diz São Mateus no seu Evangelho. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Pode ser um escândalo direto, quando se tem o desejo, a intenção de fazer a outra pessoa pecar. Indireto, quando a pessoa não tem intenção, mas arrasta a pessoa a pecar. Me parece que atualmente as formas mais frequentes de escândalo consistem na difusão dos maus costumes como coisa natural. Na medida do possível, deve-se reparar os maus efeitos provocados pelo escândalo, desmentindo a calúnia, mostrando a verdade, mudando de vida, dando bom exemplo. Também a gravidade do escândalo depende de diversas circunstâncias, a matéria do pecado, o grau de influência de quem escandaliza e a publicidade que se dê. Ao preparar essas palavras, ao pensar neste tema, recomeçar no amor, recomeçar na caridade, eu pensei, puxa vida, todos nós sabemos que Deus é amor, todos nós conhecemos as palavras de Cristo quando fala do amor. Pensei assim, de que forma posso ajudar as pessoas nesta noite, aqueles que estão aqui nesta praça, nossos telespectadores, nossos rádio-ouvintes, de uma forma mais prática para viver a caridade. Aí, eu lembrei-me de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, é uma forma prática de vivermos a caridade. Começa dizendo assim, que a vossa caridade não seja fingida, mas seja autêntica, real, não apenas aparente. Podemos pensar às vezes que a nossa caridade, que o nosso amor é exemplar, mas encontramos dentro de nós muitas irritações, fazemos mau juízo das pessoas, demonstramos preconceitos com certas posturas, somos muito impiedosos diante dos erros, muitas vezes tudo isso guardado dentro de uma aparente caridade. Mais um trechinho da carta, diz assim, o capítulo 12 de Romanos também, sede mutuamente carinhosos, considerando os outros como superiores. Aqui está, talvez, uma das características fundamentais do amor, da caridade, que é reconhecer o valor dos outros, respeitar as pessoas tal como são, valorizar suas qualidades, ver nas pessoas a imagem de Deus, ter consciência de que foram resgatados por Cristo.
mais palavrinhas dessa carta aos Romanos. Fervorosos de espírito, ou seja, a pessoa que reza e coloca as necessidades dos outros nas suas orações. Reza por si e também reza pelos outros. Alegres na esperança. Já ouvimos essa frase outras vezes. Como é bom conviver com pessoas sempre alegres, não é verdade? Como é grato estar ao lado de pessoas que confiam em Deus e por isso são alegres, são otimistas. Alegres na esperança, pacientes na tribulação, não perde a calma, não faz um drama quando as coisas demoram para sair do seu jeito, tem paciência. Sabem suportar as pressões sem perder a igualdade de ânimo. Não desistem por causa das dificuldades. Outra vez, volta a carta a nos falar da oração, quando diz: perseverantes na oração. É um enunciado de um dos requisitos fundamentais para solidificar o amor. A oração frequente, o recurso assíduo a Deus. Só ama os seus irmãos, só ama os homens, obviamente, quem ama a Deus. Uma pessoa que se habitue a fazer diariamente a sua oração, que abre seu coração a Deus, recebe dele as luzes e graças para ver as coisas com esta segurança. Ainda, socorrei as necessidades dos fiéis. Outra característica fundamental, tomar iniciativa de acudir em ajuda dos outros. Não ficar esperando que nos peçam, que nos exijam, que nos forcem a colocar a nossa parcela, mas assumir pessoalmente o peso dos outros, carregar as cargas dos outros, colocar o ombro, suportar o peso. Onde está a caridade? Onde está o amor de quem apenas procura os outros quando precisa de algo? Que caridade é essa da pessoa que se desfaz em amabilidade apenas quando precisa receber um favor de outro? Ainda mais, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os praguejeis. Não tem caridade, não tem amor. A pessoa que habitualmente critica os outros, mesmo que tenha razão naquilo que diz. Uma pessoa que fala mal dos outros, que joga na cara os seus defeitos, que sente certo gosto em denegrir a reputação alheia, não tem a caridade de Cristo, não tem o amor do Senhor. Jamais se ouviu dos lábios de Cristo umas queixas lançadas ao vento. Jesus falava diretamente para as pessoas, não mandava recados, era forte, não se escondia no anonimato. E mais ainda, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O amor, a caridade nos traz um coração sensível. Sentimos como próprias as vitórias e conquistas dos outros. Nos alegramos com elas. Sofremos juntamente com os seus sofrimentos e dores. Temos compaixão com os problemas dos outros. Vivei em boa harmonia uns para com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos às coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Falta caridade quando pela vaidade nos consideramos muito bons, quando estamos apegados às nossas opiniões e queremos sempre ter razão. Não te deixes vencer pelo mal, vence antes o mal com o bem, assim que termina esse capítulo 12 da carta aos Romanos. Ou seja, é uma conclusão de que o bem sempre vence, sempre prevalece. Às vezes parece que não, mas na passagem do tempo, quem faz caridade, quem se renova no amor, sempre vence. E lembrei-me também
de um ponto até que saiu na oração da novena, muito importante para sermos amorosos, para sermos caridosos, que é prestar atenção, conhecer e interpretar as atitudes alheias, com respeito. Respeito é uma palavra latina que quer dizer, que vem do respicere, que significa olhar. Eu respeito uma pessoa quando eu olho para ela com dignidade. A dignidade do ser humano que é filho de Deus, que foi redimido pelo sangue de Cristo. Respeitar é acolher a maneira de ser das outras pessoas, não ferir a sua privacidade, os seus sentimentos. Temos que ter cuidado com os julgamentos primários e superficiais. Cuidado, às vezes rotulamos as pessoas. Não, fulaninho de tal, ele não presta. Ah, fulaninho de tal, ele é um preguiçoso. Às vezes, sem termos elementos, rotulamos as pessoas e é falta de caridade. Entender, procurar entender os outros, sabendo que são outros e, portanto, são diferentes de nós. Para isso, antes de mais nada, é preciso respeitá-los. E pensar o seguinte: as pessoas não precisam ser iguais a nós. Cada ser humano é um mundo que deve ser encarado com um respeito imenso. Deus faz assim conosco. Dá-nos um imenso valor, embora sejamos como somos, pobres pecadores, com as nossas limitações, com as nossas falhas. Entender exige um ato consciente, de verdadeiro empenho, de olhar com amor, de olhar com carinho para as pessoas. Como é importante o empenho em entender. Procurar assim, quando temos uma pessoa, um problema com ela, na nossa família, às vezes até a esposa, o esposo, um filho, entender assim, por que ele é assim? Como é que ele funciona por dentro? O que acontece com essa pessoa? O que ele quer com essas atitudes? O que ele pretende agir deste modo? Esse entender nós só conseguimos vencendo as distâncias, abrindo canais de comunicação. E depois, só para concluir aqui, no entender, falei, não estarmos distraídos. O católico não pode ser uma pessoa que pratica a arte da indiferença. Todas as pessoas são importantes para nós. Todas as pessoas são importantes para Cristo. Todos mereceram o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso todos são importantes. O campo da caridade é vasto. São Paulo diz que a caridade não termina nunca, não cessará jamais. Procuremos pelo menos que tenha nossos começos e recomeços. E aqui, este ano em Trindade, o tema proposto é esse: recomeçar a nossa vida através das virtudes. Virtudes são as qualidades que Deus espera que nós tenhamos. E a virtude do amor cristão deve ser o motor que coloca em movimento todas as ações humanas. Jesus ensina, vimos no Evangelho de hoje, que a modalidade permanente da vida do cristão é o amor. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E em seguida, dá o seu mandamento novo e radical. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Como já vimos, o parâmetro do amor cristão é o próprio Jesus. Não basta qualquer amor. É preciso amar como Jesus nos amou. E Ele nos amou com um amor ilimitado e irrevogável, entregando-se para nos salvar. Amar é dar a vida, é ser para o outro.
Podemos ainda fazer referência ao que Jesus ensina sobre o mandamento do amor ao próximo no Evangelho de Mateus. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Aqui, a gente se pode perguntar: por que amar até mesmo os inimigos? E por que Jesus faz tanta questão disso? Porque para Jesus a exigência do amor é muito mais profunda, como já vimos. O amor deve ser sem limites. Qual é o limite do amor? É não ter limites. E esse ensinamento de Cristo adquire autoridade justamente porque o que Ele ensina é o que Ele viveu. Ele amou a todos com um amor irrevogável, amou até o fim. Mesmo aquele que lhe fizeram o mal e tramaram contra Ele. Porque o amor não pode voltar atrás. Jesus amou a todos, mesmo na cruz. Cada um de nós precisa se perguntar: sou capaz de amar, então, esses que nós vimos aqui antes, aos nossos inimigos, aqueles que magoaram, aqueles que fizeram alguma injúria? Sou capaz de rezar pelos que desejamos, por aquele que desejaram o mal para mim? O Evangelho insiste, nos ensina que é esse o amor sem limites que nos torna verdadeiramente filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Quando somos capazes de amar como Cristo nos amou, assim estamos vendo a nossa vocação de filhos e filhas de Deus. O nosso desafio é ser como Deus e, em sua generosidade, fazer o bem e amar sempre a todos. Esse deve ser o nosso distintivo. A exigência de Jesus é que procuremos viver o amor em todas as circunstâncias. Se cremos em um Deus que é amor, assim também devemos ser, não é verdade? Deus é amor, nós também somos. Portanto, se nós professamos a fé em um Deus que é amor sem limite, mas não sabemos amar os irmãos também de modo ilimitado, nos tornamos um escândalo para os nossos irmãos, para aqueles que nos conhecem, pois não vivemos aquilo que dizemos crer. E concluímos, não podemos esquecer de nos dirigir a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela que presente está também junto ao Divino Pai Eterno. Ela foi a serva humilde e fiel. Ela entregou a sua vida, a sua liberdade, seu futuro nas mãos do seu Deus e Senhor, e exclama confiante: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é uma fórmula de amor, é uma fórmula de entrega. Entregou-se totalmente a Deus, e com essa entrega, com este sim, começava a obra da salvação, a obra do amor de Deus aos homens. Assim seja.